Olá, estamos começando o nosso programa Saber Viver. Eu sou Ivana Ren e hoje estou trazendo aqui o Gustavo, que é professor da Companhia do Corpo, é isso, Gustavo? Sim, aqui em Coqueiros. Aqui em Coqueiros, para apresentar para você em casa uma aula de step. Você deve estar se perguntando, aula de step? Aonde eu vou conseguir um step? Mas nós vamos dar um jeitinho para você. Antes, eu quero conversar um pouquinho com o Gustavo, eu quero que você em casa conheça um pouco da vida do Gustavo, que não é nascido aqui no Brasil. Então ele tem muitas coisas para contar pra gente, né, Gustavo? E uma delas é porque ele escolheu Florianópolis. Bom, certamente meu sotaque delata que eu não sou daqui. Já te entrega. Esse sotaque é um charme, tá? Então, eu sou argentino, nasci lá naquela terra que todo mundo deveria conhecer, Buenos Aires, esses lugares ali. E vim morar aqui faz uns 25 anos, tá? 25 anos, já é quase mais brasileiro. Exatamente. Então, dentro disso, fiz muito boas amizades aqui em Florianópolis e o país me acolheu com muito carinho. Estou aqui dentro da área de educação física, trabalhando com esse povo maravilhoso que merece que nós cuidemos desse corpinho. É verdade. E de onde vem a palavra steps? Não sei. Do inglês. Do inglês. Do inglês. Então temos aula de inglês. Step significa degrau. Degrau. Então, esse aqui é nosso degrau. Exatamente. E com certeza lá em casa, nossas queridas telespectadoras e telespectadores, porque também temos homens, devem ter alguma coisa que se pareça com isso aqui. Você pode utilizar a escada que está na sua casa, ou de repente tijolos, um par de tijolos que dêem essa sensação de mais seguros, ou menos né? seguro. Tem que estar bem seguro. Não pode ser nada que ceda. Não pode ser bem firme. Exatamente. Então, dentro disso, seria mais ou menos uns 15 a 20 centímetros, é suficiente para nós dar a sensação de estar subindo e descendo com segurança nesse step, tá? Uma boa dica para você que está aí assistindo o programa é pegar de repente um tapete. Um tapete, né, pode ser Gustavo? também um tapete. Um tapete que você usa na sua sala, principalmente aqueles tapetes de corredor. De corredor. Porque daí você consegue dobrar, ele vai ficar mais ou menos desse tamanho, dessa largura, ou talvez um pouquinho mais. Sim. E se não for de corredor, for um tapete um pouco mais fino, aqueles tapetes persas mais fininhos, pode ser também. Pode dobrar mais e ter um degrau. Esse daqui, na verdade, não é um step, ele é bem bonitinho, até parece, mas ele é um colchonete. Um colchonete, transformamos ele. Isso, transformamos ele em um step, porque a gente consegue dobrar ele, ele fica com firmeza e a gente consegue subir e descer ele. Não precisa ter essa altura, né, Gustavo? Se a pessoa está iniciando, pode ser até um pouquinho mais baixo. Pode ser mais baixinho também, sem problema. A sensação poderia de trabalhar subir e com descer. ele nessa altura aqui também. Também pode ser nessa altura, exatamente. Ótimo. E qual é o objetivo, Gustavo, de a gente estar trabalhando com step? Dentro da área de fitness, a gente precisa criar fórmulas para trabalhar nossa parte cardiovascular. Aí existe a caminhada, existe a pedalada, existe a natação, existe aquela caminhada que tu fazia como que a marcha atlética. Que é a nossa campeoníssima de marcha atlética, Ivana Ren. Faz tempo. Então tudo isso nos leva a nós trabalhar nossa parte cardiovascular. E alguém inventou subir e descer degraus, tá? Então a gente tem que ter certeza e segurança de que esse degrau tem que ter mais ou menos um certo tamanho para você colocar seu pé completo. Vamos ver se o meu pé cabe aqui certinho, a gente não testou. Cabe. Tá bonito, teu pé quanto? Um 35, 36? 39, então, dá para arriscar uns 40 de vez em quando. Uma telespectadora com pé 43 não entraria aqui. Não, então, não daria, Tem que ter o pé completo para nós poder fazer nosso trabalho, tá? Perfeito. A ideia é elevar nosso batimento cardíaco. Então existe, logicamente, uma margem de segurança desse batimento cardíaco. Eu acho que em algum outro programa a gente pode falar a respeito de qual seria a zona de trabalho ideal para esse batimento cardíaco. Mas hoje, Gustavo, eu acho que uma dica para quem está aí nos assistindo em casa é trabalhar com uma frequência cardíaca que a pessoa não vai conseguir controlar, mas que ela perceba que ela consiga conversar ainda e executar. A hora que ela perceber que ela não está conseguindo conversar, ela para. Parou, exatamente. Né? Eu acho que é uma dica de margem de segurança para quem está nos assistindo. Muito boa essa imagem. Então, levemente ofegante. Levemente ofegante, você consegue se comunicar perfeitamente com quem está do lado. Se você consegue estar ofegante e não consegue dizer uma frase completa, é um momento de parar. É um momento de parar. A gente tem como, né, Gustavo? A gente está conversando aqui um com o outro. Você em casa talvez não consiga ter alguém para ficar conversando com você. Então você vai conversando sozinho, né, batendo um papo com a gente aqui na televisão e vai percebendo se vai perdendo. Mas até uma dica que a gente dá é a contagem. Se você consegue contar de 1 até 10 de forma contínua, num certo ritmo, a gente já tem uma margem de segurança. Perfeito. E às vezes a gente diz assim, então vai contar ao contrário, 10, 9,
9, 8, que a mente tem que se aguçar um pouquinho mais. Ótimo. Então, dessa forma, a gente percebe se está errando números ou não. Quando começou a errar número, é porque parou. Outra coisa importante, Gustavo, como a gente está subindo um degrau, quais são os cuidados, né? E qual é a segurança que a gente passa para quem está em casa assistindo que nunca fez atividade física? Por exemplo, ele vai subir no degrau e ele vai sentir um desconforto no joelho. Para de subir. Exatamente. Se você percebe, logicamente, quando a gente sobe e desce degraus, a gente tem que saber se tem algum problema articular em joelhos ou em tornozelos, tá? Então, se você tem algum tipo de problema ali, não seria o ideal subir e descer degraus. Você pode fazer sem o step. Pode ser fazer a feito, mesma aula sem o pode step. ser feito também em uma simulação do step. A simulação é essa aqui, ó. Essa é uma simulação de um step onde você não sobe para lugar nenhum, certo? Perfeito. Mas não deixa de ser um trabalho suave de iniciação. E é um trabalho cardiovascular igual. Sim, com certeza. Um pouco menos intenso, mas é um trabalho O cardiovascular. que podemos fazer também é, Ivana, subir e descer e bater um papo. Enquanto você bate um papo comigo, eu percebo que você está bem. Perfeito. Então, como que a gente pode fazer? A Ivana, logicamente, a gente faz um prévio alongamento, que seria alongar o nosso posterior da perna. Mas calma, Gustavo. Nós vamos deixar para o próximo bloco. Para o próximo Agora bloco? a gente bateu Então, um papinho legal, explicou o que a gente vai fazer durante o programa. Sim. E no próximo bloco a gente começa a se preparar. Fazendo Ótimo. aquecimento prévio, dando uma Ótimo. alongadinha e Ótimo. mãos à Ótimo. obra. Prepare aí o seu espaço, tira a mesinha, afasta o sofá, Isso. dobra o Chuta tapete. o cachorro, joga o gato pro lado, Isso. que nós vamos entrar na ação. E vem daqui a pouco com a gente para fazer essa aula maravilhosa aqui com o Gustavo. Ok, não Até sai daí, já. tá? Tô esperando. Ótimo.